a mulher mais bonita aqui na igreja é a minha esposa. O Senhor é testemunha de como eu sou grato pela vida da Mariana. Nós vamos aí para 4 anos de casamento, 2 filhas lindas, a princesa Esté e a princesa Sara. E eu tinha 2 sonhos na minha vida, né? Quando alguém me perguntava, eu sempre falava que eu queria muito ser marido e pai. E para que esse sonho se concretizasse, eu precisava então de uma boa esposa. E o Senhor, irmãos, Ele me deu de presente a Mariana, que é essa mulher que realizou os 2 grandes sonhos da minha vida. Amém? O que vier depois disso é bênção de Deus, mas aquilo que eu tinha no coração, hoje eu já contemplo, posso cheirar, posso beijar, posso me declarar, e eu sei que eu não sou o único. Quantos aqui tem na sua família e no seu casamento uma bênção do Senhor? Levanta a mão. Amém? Eu prometo ser breve, me deram 1h30, então vamos ser bem assertivos. E se você conhece o versículo que nos conduz nessa noite, já sabe que a nossa leitura será no livro de Colossenses. Então gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 3. Uma palavra bem objetiva. Nós vamos hoje olhar esse texto a partir da ótica do casamento, como esse texto ele tem uma gravidade, ele tem uma intensidade, se observado a partir dessa proposta de casamento. Eu tenho certeza, irmãos, que nós sairemos aqui nessa noite com sementes de amor, amém? Amém. Talvez você chegou aqui, está vindo de uma rotina cansativa, está vindo de uma jornada intensa, mas deixa eu falar, o Senhor tem uma bênção para você e para o seu casamento nessa noite. Então, nós leremos do versículo 8 até o versículo 15. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, nós sabemos que o Senhor ama e honra casamentos. E nessa noite nós nos reunimos aqui para ouvir a tua voz, para ouvir a sua palavra, Pai. Tome cada matrimônio, cada aliança aqui em suas mãos, Senhor, e nos abençoe como o Senhor já tem feito tão graciosamente, no nome de Jesus. Amém. Amados, se nós lermos o primeiro verso desse capítulo, Paulo começa dizendo o seguinte: portanto, vocês que foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então, desde o momento que eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, todas as áreas dessa nossa vida têm que direcionar, têm que apontar para o alto, inclusive o nosso casamento. E quando Paulo está escrevendo aos Colossenses, naturalmente ele está dizendo isso para uma igreja, ele vai fazer no capítulo 3 uma distinção entre a velha natureza e a nova natureza. Ele vai comparar práticas do velho homem com as práticas que devem ser adotadas pelo novo homem, aquele que nasceu de novo, aquele que agora está em Cristo. Então ele começa fazendo uma lista a partir do versículo 8, onde nós iniciamos a leitura essa noite. E eu creio, irmãos,
que é possível viver um casamento do alto. Eu creio que é possível viver um casamento que dure a vida toda, que honre a Deus na aliança que foi feita no altar, que honre a Deus na criação dos filhos, que honre a Deus na maneira que aquele lar é conduzido, que honre a Deus na maneira como nós ordenamos e cumprimos os nossos princípios. E no versículo 8, Paulo começa a fazer uma lista de coisas que devem ser abandonadas. E essa lista, pela qual nós passaremos agora, dando um pouco mais de atenção, talvez esteja silenciosamente penetrando no seu casamento. Paulo vai dizer primeiro: abandonem a ira. E ira aqui, quando ele diz essa palavra, ele não está falando daquela ira explosiva, não. Ele não está falando daquela ira que é uma guerra declarada, mas ele está falando daquela ira que é contida, aquela ira silenciosa. Sabe quando o casal se desentende e um começa a punir o outro com votos de silêncio? Sabe quando o casal se desentende e um começa a punir o outro, privando o outro de coisas que gosta de fazer? Eu não vou gritar, eu não vou bater a porta, eu não vou arrumar uma discussão, mas silenciosamente eu vou começar a semear ali a minha ira. Se o marido gosta daquela carne feita na hora, aquela carne começa a desaparecer do cardápio. Se a esposa gosta de chegar em casa e conversar sobre o dia, o marido começa a dar gelo na esposa. Então, são coisas que começam a entrar, e isso também é ira. É uma ira racional, é uma ira onde um começa propositalmente a agredir o outro em silêncio. Não há guerra, não há grito, não há turbulência, mas silenciosamente começa a haver uma separação, um distanciamento. Coisas que antes aconteciam, agora por causa de um desentendimento, de uma briga, de uma situação mal resolvida, começam então a ser substituídas por voto de ira. Então Paulo está falando de uma ira contida. Deixa eu te dizer uma coisa: o silêncio, em alguns momentos, ele é necessário, mas em muitos momentos o silêncio também é uma arma. O afastamento, cada um tem um tempo para si, fazer algo que gosta, isso é bom. Mas quando o afastamento começa a ser para manter o outro distante, isso é uma arma. Armas de uma ira silenciosa. Então Paulo está dizendo: abandonem a ira, abandonem a vingança silenciosa, abandonem o dar gelo, abandonem o distanciamento, porque isso não é coisa de casamento de crente. E aí ele segue para a sua lista: abandonem a indignação. Quem aqui em algum momento já se indignou com o seu parceiro, com a sua parceira? Desde coisas pequenas até coisas que realmente tiram do sério. Quando nós lemos a palavra indignação, a gente pensa que é esse descontentamento do dia a dia, né? Aquele descontentamento do marido que deixou uma toalha fora do lugar, ou da esposa que esqueceu de pagar uma conta. Não, Paulo não está falando dessas coisas corriqueiras aqui. Paulo está falando agora daquela fúria explosiva. Na indignação, Paulo está falando daquela tirada de satisfação às 7 horas da noite, quando os dois chegam em casa e começa a lavação de roupa suja. Mas não é uma discussão pontual, não é uma discussão da rotina, é aquela discussão que, junto do que aconteceu, vem as palavras de ofensa, vem os xingamentos, vem as comparações, vem as palavras baixas, né? Vem o famoso: você é igualzinho seu pai, você é igualzinho a sua mãe. Então aqui Paulo está falando que essa indignação, essa fúria, que é mais emocional, diferente daquela ira racional, aquela ira premeditada, essa daqui é a que vem na emoção, quando o sangue ferve, quando a cara fica quente, e aí por causa de uma coisa pequena, sai aquela palavra que não deveria ter saído. Aquela coisa que aconteceu há 15 anos atrás é ressuscitada numa conversa. Então uma coisa que deveria ser breve, não se torna apenas uma discussão,
mas o início de uma ofensa, de uma briga muito séria. E aí o vizinho começa a ouvir coisas que era para ficar só ali na sala de estar. E isso, irmãos, Paulo está escrevendo para uma igreja. Então ele está falando: abandonem as práticas do velho homem, se porventura coisas como essas ainda acontecem no meio de vocês. A próxima coisa que Paulo vai colocar nessa lista é a maldade. E aí alguém poderia protestar dizendo: eu não sou mau, eu sou crente, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu não sou mau, eu não agrido ninguém, eu não bato em ninguém, eu não roubo ninguém, eu não sou mau. Só que a palavra mal aqui, a palavra usada para maldade, a gente entende melhor no nosso bom português como malícia. Sabe aquela provocada que você sabe que o outro não vai gostar? Sabe aquela brincadeira de mau gosto, ácida, que você propositalmente pode fazer para deixar o outro irritado? Ou então aquela palavra que ela não é necessariamente um xingamento, ela não é necessariamente uma ofensa, mas ela rasga o coração da outra pessoa. Isso é maldade. Paulo aqui está falando que maldade é uma intenção velada de causar dano. É aquela coisa que sorrateiramente é dita, é aquela coisa que sorrateiramente é feita. Quer um exemplo claro? Meu marido não emprestou cartão de crédito, não vou namorar com ele hoje de noite. A minha esposa não fez o que eu pedi, então quando ela falar que quer ir almoçar na casa da mãe dela, eu vou arrumar um problema, bem na hora. Isso é malícia, isso é maldade. É aquela coisa que novamente não é uma guerra declarada, porque ali tem uma caricatura de um crente, de alguém que conhece Jesus, mas nas entrelinhas ele está criando situações que vão resultar em problemas maiores. Então, há sim uma maldade velada, irmãos, da qual nós temos que nos livrar. A gente muitas vezes faz pose, quer sair bem na foto, mas no fundo tem aquele desejozinho de deixar uma pedra de tropeço para que o outro se machuque. E Paulo está dizendo: não sejam maus, não façam isso, não causem dano, não façam essas coisas que de gota em gota vão enchendo o balde, porque uma hora o balde vai derramar. Eu costumo dizer, eu penso muito sobre isso, que quando um creme dental que não foi fechado em cima da pia gera briga, o problema não é o creme dental. Ele só está evidenciando algumas coisas que já vem acontecendo há muito tempo. Quando coisas pequenas começam a gerar grandes atritos, o problema não está nas coisas pequenas. Aquelas coisas pequenas estão apenas notificando que alguma coisa precisa ser revisada. Está todo mundo entendendo? Então, assim, nunca foi sobre o homem jogar bola. O problema é que muitas vezes o homem vai jogar bola, ele sai na segunda, na quarta, na sexta, mas não leva a esposa para tomar um sorvete, não leva a esposa para assistir um filme. O problema nunca foi a mulher querer fazer as coisas dela, o salão de cabelo, um calçado novo. O problema é que ela está olhando tanto para si, ela sai bonitona e o marido está saindo com aquela camisa que você pode ver andando sozinha na rua a qualquer momento. Então, são coisas veladas, coisas que não fazem barulho, mas que de repente, por causa de uma situação, aquilo tudo vem à tona. E ali existem vestígios de maldade, de malícia. Eu vou privar ela, eu vou bloquear ela em silêncio, para me vingar de alguma coisa que aconteceu. Isso não é coisa de crente. Irmãos, o censo do IBGE foi feito em 2022, teve o resultado divulgado agora, recentemente, e deu a lógica que todo mundo esperava. A porcentagem dos que se dizem evangélicos aumentou, desacelerou em relação ao último censo, mas continuou crescendo. Então nós temos visto pessoas que sim, saem para as igrejas, pertencem às igrejas, colocam Bíblias debaixo do braço, mas tem alguma coisa errada quando eu vejo que a taxa de divórcio dentro da igreja é igual a de fora da igreja. Tem alguma coisa errada quando eu vejo que o índice de agressão no casamento dentro da igreja é igual ao casamento fora da igreja. Irmãos,
o nosso casamento, assim como a nossa vida pessoal, tem que ser um casamento avivado em todas as áreas, amém? Tem que ter fogo do Espírito, sim. Tem que ter fogo sexual, sim. Tem que ter respeito, sim. Admiração, porque nós escolhemos isso. Paulo diz, né? A vida de casado é boa, a vida de solteiro é melhor. Mas se você escolher o casamento, mantenha-se casado. Se você escolher o sagrado matrimônio, essa pessoa vai ter que te acompanhar pelo resto da vida. E talvez você não tenha parado para pensar, mas essa pessoa teve uma criação totalmente diferente da sua. Ela veio de um lugar diferente do seu lugar. Ela aprendeu uma cultura diferente da sua cultura. Eu lembro que logo assim que a Esther nasceu, nós fomos comprar soro fisiológico. E na minha casa, eu não sei por que motivo, o soro fisiológico sempre ficou dentro da geladeira. Então, quando eu tinha que alguma coisa vassoura, era aquele jato gelado, porque ficava dentro da geladeira. Na casa da Mariana, eu descobri isso depois, ficava fora da geladeira. Então, toda vez que eu usava o soro, ele ia parar dentro da geladeira. Na vez da Mariana, ficava fora da geladeira, até o momento que a gente se cruzou ali. Pera aí, esse soro vai ficar onde? Na minha casa ficava dentro da geladeira. A minha mãe me ensinou assim. Eu lembro que quando eu precisava, ela ia dentro da geladeira. E aí ela disse, não, na minha casa eu não aprendi assim. E aí a gente começou aquele jogo de empurra. E de repente ela usou um argumento, irmãos, que até hoje eu não fui capaz de derrubar. E toda vez que eu entro na farmácia eu lembro disso. Ela falou assim, vai lá na farmácia e observe onde fica o soro fisiológico. Se ele fica dentro de uma geladeira ou fora. Então eu perdi a questão. Mas nesse dia, não apenas por conta disso, nós aprendemos uma lição importante. Havia um costume na minha casa, havia um costume na casa dela, mas agora nós havíamos formado um novo lar. E esse novo lar não tem que ser pautado pelo que eu aprendi apenas, ou pelo que ela aprendeu, mas pelo que nós estamos dispostos a construir juntos. O que significa que, em questões como essa, alguém naturalmente vai ter que aceitar perder. Em questões como essa, alguém naturalmente vai ter que falar, olha, então vamos fazer um acordo, vai ser dessa maneira. O problema é que, quando chegamos para formar um casamento, para formar uma família, estamos trazendo heranças, e por causa dessa nova família em formação, heranças, algumas terão que ser deixadas para trás. Me lembro da história que um rapaz olhando a sua esposa cozinhando, reparava que toda vez que ela fritava salsicha, ela partia a salsicha no meio. E um dia ele perguntou para ela, Benzinho, por que toda vez que você vai fazer salsicha, você parte no meio? E ela falou, não sei, aprendi isso com minha mãe. Então ele falou, quando a gente estiver com ela, eu vou perguntar. E perguntou, minha sogra, toda vez que sua filha vai fazer salsicha, ela parte no meio e disse que aprendeu com a senhora. Por que disso? E aí a sogra disse, eu aprendi com a minha mãe. E ele falou, então quando a gente estiver com sua avó, minha esposa, eu vou perguntar para ela. E perguntou para a avó, vó, pelo amor de Deus, está passando de geração em geração, a senhora cortava salsicha no meio. A sua filha também, e a sua neta, que é minha esposa, faz o mesmo. De onde vem isso? E aí ela disse, eu aprendi com a minha mãe. Aí ele foi lá na Bisa, bem velhinha, ouvindo pouco, chegou perto e falou, Bisa, por que na sua família tem esse costume, que toda vez que vai fritar salsicha, parte no meio? E a Bisa chamou ele para perto e falou assim, pelo amor de Deus, até hoje não encontraram uma frigideira maior nessa família. Então a Bisa cortava a salsicha porque a frigideira era pequena. Era uma necessidade dela. Mas aí a avó aprendeu, a mãe aprendeu, a filha aprendeu. E a filha está repetindo um hábito que ela não precisava repetir. Você sabe de onde vem os costumes da sua família? Você sabe por que você faz o que você faz? Investigue. Porque tem algumas coisas que não servem mais para nós hoje. Eu ouvi um amigo meu dizendo que na casa dele, quando o pai e a mãe se desentendiam, eram meses daquele silêncio, daquela guerra gelada. Só que ele falou, quando eu me casei, eu não levei isso para o meu casamento.
No meu casamento nós reconciliamos imediatamente. Na primeira oportunidade colocamos as coisas no lugar. Então talvez tem coisas que hoje são no seu casamento, que já deveriam ter sido abandonadas, porque faziam parte de outro tempo, outra situação. E o que importa é o que você está vivendo hoje, amém? Amém. A próxima palavra que Paulo vai dizer para abandonar é a maledicência. E maledicência aqui, talvez na sua versão, assim como na minha, está escrito uma outra palavra. Está escrito blasfêmia. E às vezes nós nos importamos tanto em não blasfemar contra Deus, não falar algo contra Deus, contra os atributos de Deus, mas estamos blasfemando o nosso casamento, dizendo palavras dentro da nossa casa, coisas que não se dizem, coisas que nem ímpios estão dizendo. Então Paulo está dizendo que não haja blasfêmia, que não haja maledicência dentro do casamento. Meu irmão, minha irmã, essa pessoa que hoje está na sua vida, ela te conhece melhor hoje do que seu próprio pai ou sua própria mãe, porque dorme e acorda com você, conhece seus hábitos, seu costume, tudo que você faz de bom e de ruim, sua melhor virtude e seu pior defeito, essa pessoa do seu lado sabe. E aí o que acontece? Numa situação, burro, idiota, você é um frouxo. Aí do outro lado ele diz, mula, folgada, você é uma inútil. Isso não é prática de crente. Palavras ofendem e palavras permanecem, irmãos. Tem casais que sofrem até hoje por situações que aconteceram há muito tempo. Uma palavra lançada, uma blasfêmia dita no casamento. Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu casei com você. Eu devia estar maluco o dia que eu te pedi em casamento. E do outro lado as ofensas também continuam. Isso é blasfêmia. E você precisa entender que todas as vezes que há blasfêmia no casamento, a blasfêmia é contra Deus. Então às vezes alguém diz, eu nunca blasfemei contra Deus, mas a blasfêmia é dentro do casamento. E isso não é prática nossa. E depois ele vai dizer sobre linguagem indecente. E linguagem aqui é verbal e não verbal. Não são apenas palavras ruins, palavras baixas, mas gestos, imagens, figuras, coisas que se dizem, coisas que se gesticulam, que não são dignas de um casamento cristão. Comportamentos e palavras ou conotações sexuais ou palavras de baixo calão que não são dignas de um povo que agora está se revestindo de um novo homem. E por fim a mentira. Aqui não cabe nenhuma explicação detalhada. Mentira é sempre mentira. Só que mais uma vez a gente fica imaginando as objeções que alguém poderia nos dizer. Eu não minto. Eu sou crente, pastor, eu sou crente, pode confiar que eu sou crente. Mas até hoje a esposa não sabe quanto ele ganha. Ou ele repassa um valor para ela e ela faz um caixa 2. Irmãos, isso é mentira. Compras ou coisas que são feitas sem o outro saber, que só são comunicadas depois que aconteceram, isso também é mentira. Situações que são articuladas para serem reveladas só na hora H. Esses dias eu ouvi uma história interessante sobre um casamento que entrou em crise. Sabe por quê? Mulheres, ouçam isso, comprinha da Shopee. O problema, irmãos, quero deixar claro, não é comprar na Shopee. Mas o que acontecia era que o dito marido, ele repassava o valor para aquela mulher fazer os pagamentos das contas que ficavam na mão dela. Uma água, uma luz, algo pontual. Só que o que ela fazia? Isso daqui está só 20 reais, isso aqui está só 30 reais. E de repente, o valor estava desinteirado e o problema havia sido revelado. Por quê? Porque o erro não foi comprar, o erro foi maquiar uma situação, ocultar uma situação. Então, quando nós deixamos claro, quando nós ganhamos objetivos financeiros, objetivos de aquisição, o que gosta e o que não gosta, tudo isso é uma maneira de ser verdadeiro no casamento.
é uma maneira de ser transparente no casamento. Por quê? Porque se você tem alguma vulnerabilidade, se você tem alguma dificuldade, a outra pessoa está do seu lado para te ajudar. Amém? Está todo mundo comigo? Eu venho de uma família onde eu não recebi uma instrução financeira. E eu casei com uma esposa que faz planilha para tudo. Em algum momento eu tive que falar com ela: olha, se você dá organização, fica por sua conta. Todos os objetivos que nós temos traçado desde esse dia até aqui nós temos alcançado. Porque corta um gasto aqui, economiza ali, junta um dinheiro aqui. Quando você visualiza a força que um casamento tem, quando o marido e a esposa estão na mesma direção, não há nada que vocês não possam conquistar juntos. Porque dois não andam juntos se não estiverem de acordo. Se um casal não estiver de acordo, pode morar junto, dormir junto, comer junto, mas não prospera junto. Porque um está puxando para um lado e o outro está puxando para o outro lado. Mas quando os dois topam empenhar, cooperar juntos, aquilo que parecia um sonho impossível, um sonho distante, se torna algo próximo e prestes a ser realizado. Amém? Você tem sonhado no seu casamento? Será que algumas circunstâncias, alguns problemas não te fizeram desistir de alguns projetos, alguns planos? Se eu falar isso com ele não vai concordar. Ou se eu contar isso para ela, ela vai achar que é maluquice. Quando foi a última vez que vocês sentaram juntos para falar sobre o futuro? Porque as pessoas pensam assim: casei, tive filho, o filho cresceu, parou. Não parou não. Essa pessoa está com você até o seu último dia de vida, amém? Continuem sonhando, projetando, façam alguma coisa, porque tem muitas bênçãos que são retidas sobre a nossa cabeça, porque Deus não nos vê planejando. Quando nós planejamos, Deus abençoa os projetos. E para sair dessa primeira parte, a lista de problemas que Paulo lista, que Paulo vai fazer um registro. Tem uma história curiosa, que uma mulher procura o pastor no final do culto e diz: pastor, eu tenho um pedido a fazer. Eu quero que meu marido se mude e venha morar aqui na igreja. E o pastor fica curioso: minha irmã, me explica direito, eu não entendi o que você está dizendo. Ela falou: pastor, meu marido aqui na igreja, ele é uma bênção. Ele é obreiro, ele ora pelas pessoas, ele ora em língua, ele vai lá na frente, ele prega, pastor. Aqui, se alguém precisa de um copo d'água, ele está servindo. Aqui na igreja ele é a melhor versão. Lá em casa ele só grita, xinga, ofende, bate porta. Eu quero que meu marido more na igreja. Porque aqui ele é uma pessoa, em casa ele é outra pessoa. Pense bem, isso é uma anedota, isso é uma história, mas que não está distante de nós. Esses dias eu fiquei assim, realmente chocado, chateado, quando descobri que um homem dito homem de Deus, que andava com seu nariz erguido e dava a paz do Senhor bem grosso, né? A paz do Senhor, irmãos, rotineiramente batia nas suas coisas. Então, nós não somos uma caricatura, nós não somos um arquétipo que coloca uma Bíblia debaixo do braço, frequenta culto, canta louvores, ora. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus, amém? Isso aqui e isso lá no seu casamento, isso aqui e isso na maneira que você vive a sua vida familiar. Nós não somos um engano, nós somos um projeto de Deus, e Deus está nos chamando para ter um casamento do alto que reflita a sua glória. Aleluia, eu creio nisso. Alguém vai escrever comigo? Amém. Amém. Então Paulo não fica só no problema, ele dá essa série de listas que devem ser eliminadas, e no versículo 10 ele começa dizendo: e se revestiram, né, da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento. E a partir do 12, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paulo dá 3 características. Irmãos, tem um casamento que aponte para o alto. Tem um casamento que glorifica a Deus, não é uma possibilidade, é um compromisso. Paulo diz: primeiro, porque vocês são eleitos de Deus. Deus olhou para vocês e os salvou.
Deus olhou para vocês e os tirou do mundo. Nós não vivemos como o mundo vive. Nós não seguimos os rudimentos do mundo. Segundo, vocês foram chamados para viver uma vida santa. Irmãos, santidade é pureza. E de tudo que a gente poderia listar, de tudo que a gente poderia comparar aqui, existem muitos casais onde o marido está envolvido com pornografia. Existem muitos casais onde a esposa não está envolvida diretamente com isso, mas as séries que ela tem assistido são as que mais têm cenas assim, são as que mais têm casos assim. Existem casamentos onde práticas que a Bíblia não aprova foram inseridas em busca do prazer, coisas que são reprováveis e abomináveis diante do Senhor. Então, a relação sexual deixou de ser uma bênção dada por Deus no casamento para se tornar um hedonismo, a busca famigerada pelo prazer do homem ou da mulher, custe o que custar. E isso é reprovável. E quantos lares cristãos têm conduzido seus casamentos, não baseados na palavra de Deus, mas baseados no que a TV Globo tem mostrado, baseado no que a Netflix tem mostrado, baseado no que esses casais influenciadores de Instagram têm mostrado. E aí está tudo bonito, e no outro dia de repente divorcia, e o casal posta uma foto romantizando o divórcio. Agora somos apenas amigos, agora somos apenas parceiros de jornada. Não, irmãos, isso não ameniza o fato de que uma aliança foi quebrada. Quando você buscar um casamento para se inspirar, que seja um casamento dentro da casa de Deus. Se possível, os mais velhos, que têm mais experiência, que têm mais quilometragem, que já passaram várias vezes por um problema que você está passando a primeira vez. Tome conselho com alguém, converse, busque na palavra de Deus, mas não permita jamais que o seu casamento seja uma réplica mundana de um projeto de Satanás, porque você foi chamado para ter um casamento em santidade, amém? Amém. Todo mundo concorda com o que eu digo? Amém. É isso. Então Paulo, ele dá essas três características. Somos eleitos de Deus, chamados para viver em santidade. E terceiro, Deus nos ama, e Deus ama casamentos. Amém. Há um mistério de Deus no casamento e para o casamento. Eu me lembro que quando nós começamos a projetar o nosso casamento, Mariana estava quebrada e eu mais ainda. Nós só tínhamos sonhos e boa vontade. E no dia que eu cheguei na cerimônia do nosso casamento, irmãos, tudo que eu imaginei, eu vi infinitamente melhor e mais bonito do que eu havia sonhado. E havia uma mulher de Deus nesse casamento, e ela passou por mim e disse assim: Deus manda te dizer que Ele ama a sua união com a sua esposa, e Ele preparou tudo, e eu só aproveitei, porque um casamento que é submetido à vontade do Senhor, ele é abençoado. Amém. Ele é abençoado. Um casamento, irmãos, não é medido pelo quanto o casal tem de recurso financeiro, ou de patrimônio, ou de bens acumulados, nem mesmo pela quantidade de filhos que são bênção do Senhor. Mas o casamento é aprovado pelo quanto ele se submete à vontade do Senhor. Deus ama vocês. Amém. E Deus ama a união que vocês estabeleceram. E se há alguma coisa que precisa de ajuste, não há nada que Deus não possa fazer para que um casal torne a se ajustar. Porque se tem um projeto que Deus cuida até o final, é o casamento. Deixe Deus ser um convidado de honra no seu casamento. E aí Paulo então começa a lista, e agora a gente vai acelerar um pouquinho mais. Ele diz: portanto, como eleitos de Deus, revistam-se de profunda compaixão, ou ternos afetos de misericórdia. Talvez aí na sua versão está assim. E aqui é um sentimento das entranhas, coisa que vem de dentro, coisa que vem do âmago do homem. E para que é que eu preciso ter ternos afetos? Ternos afetos são um antídoto para a ira. Quando eu me irar, quando eu me enfurecer, quando eu me aborrecer, eu preciso de dentro de mim me recordar o porquê é que eu casei com a minha esposa. Eu preciso de dentro de mim resgatar os votos que foram feitos para a minha esposa. Eu preciso do meu interior trazer à tona que um momento ruim não define
uma jornada inteira. Um dia ruim não define um ano inteiro. Um ano ruim não define uma vida inteira. Então busque de dentro os votos que um dia você fez no altar. Busque de dentro as declarações apaixonadas que você fazia ainda no namoro, no noivado. Você é tudo para mim. Eu nasci para casar com você. Que bom dividir a vida. Aí se casam, começam a viver junto. Um descobre que o outro ronca, e o outro descobre que o outro tem chulé, e o outro descobre que um é mais desleixado com alguma coisa, e as declarações vão ficando para depois. Resgate do seu interior todas as razões que te fizeram se casar com essa pessoa que está do seu lado hoje. Está aí dentro, você vai se lembrar. A propósito, se você conhecesse essa pessoa que está do seu lado hoje, você ainda se casaria com ela? Alguém diz assim: meu marido não é nada parecido com aquilo que eu me casei. A minha esposa não é nada parecido com aquilo que eu me casei. Eu posso dizer, irmãos, em 4 anos de casamento, que a minha esposa não é aquela que eu me casei, ela é muito melhor. Amém. Nós temos melhorado a cada dia, mas tem pessoas que você vai perguntar do casamento, é só crítica, só reclamação, palavras ruins. Você se casaria com essa pessoa aí hoje de novo? Amém? Tenha ternos afetos. Ternos afetos são um antídoto para a ira. Toda vez que a ira gritar na sua mente, lembre-se do porquê você escolheu essa pessoa. Segundo, tenha bondade. Bondade não apenas no bom trato, no romantismo, nos elogios, mas bondade em forma de ação. Bondade que demonstra um amor nas atitudes, porque bondade é um antídoto para maldade. Toda vez que a sua mente começar a projetar coisas, hoje eu vou dar gelo nela, hoje eu não vou conversar com ela, eu não vou mandar o Pix para ela, ou ela vai dizer assim: hoje na hora do futebol dele ele vai ficar em casa, eu vou arrumar problema, eu vou esconder a chave desse carro. Toda vez que a maldade quiser entrar na sua mente, pegue a bondade que o Espírito Santo te dá e resolva o problema antes que ele se alastre e se transforme em algo maior. Outra característica de Paulo: humildade. Humildade aqui é no sentido de alguém que sabe que depende do outro. Não seja orgulhoso, não seja soberbo. Você precisa dessa pessoa que está aí do seu lado. A humildade é um antídoto contra a indignação. Todas as vezes que você quiser se indignar e quiser mandar essa pessoa para longe, lembre que se ela for para longe, não vai ter aquele bifezinho que você gosta. Se ela for para longe, não vai ter ninguém para te esquentar na noite fria. Se essa pessoa for para longe, você vai sentir falta dela. Então, quando a indignação gritar, tenha humildade. Diz assim: olha, hoje eu queria realmente que você fosse para a lua, mas eu preciso de você na minha vida e eu quero te perdoar pelo que aconteceu. Mansidão é um casal controlado que se domina e doma o sentimento. Ao invés de xingamento, discussão, briga, ao invés de blasfêmia, de maledicência, aí entra a mansidão. Não permita que saia da sua boca cobras e lagartos. Isso pode custar caro. Quantas vezes o problema foi resolvido e a ofensa ficou? Quantas vezes aquele problema era uma coisa boba, mas a palavra dita no calor da situação tornou maior ainda. Então, quando a sua língua sacudir igual um chicote, que é o que a Bíblia vai dizer lá em Tiago, seja manso, não blasfeme, abençoe, não ofenda, acolha, converse, dialogue, dê espaço para o Espírito Santo no seu casamento. E por fim, a longanimidade, que é uma tolerância, é a paciência. Casamento de crente não tem pavio curto, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que um cordão de 3 dobras, ele não se quebra, não se arrebenta, não se rompe facilmente. E a terceira dobra da nossa união ao Senhor. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá fruto: bondade, paciência, longanimidade, mansidão, amor, domínio próprio. O Espírito Santo nos dá isso para quê? Só para eu ser um bom crente na minha vida pessoal? Evidentemente que não. Mas para que eu seja uma bênção no meu casamento. A palavra diz em 2 Pedro 1, versículo 3: o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade.
por meio do conhecimento daquele que nos chamou. Quando você pensar que no seu casamento está faltando alguma coisa, lembre-se, o Senhor já te deu tudo que você precisa. Não está faltando paciência, às vezes é a gente que não coloca em prática. Não está faltando mansidão, às vezes é a gente que não coloca em prática. Não está faltando bondade, é porque muitas vezes a gente coloca a bondade no bolso. Deixa o Espírito Santo entrar no seu casamento. Amém? Amém. E para a parte final, aí sim nós leremos o versículo que nos trouxe até aqui, que nos conduziu. A partir do 13 até o 15 vai dizer o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. E caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, na parte final, Paulo ele nos dá um tripé. Ele está falando sobre suportar, perdoar e amar. E quando a gente lê suportar na Bíblia, a gente pensa assim, nossa, até o autor da carta concorda que essa pessoa é uma mala sem alça. Porque a gente pensa que é suportar no sentido de carregar um fardo. A gente pensa que é suportar no sentido de carregar algo pesado. Sabe o que significa a palavra suportar nesse texto? A palavra suportar aqui significa pegar na mão e não largar. É isso que a palavra suportar significa. A palavra suportar está dizendo que mesmo no dia mais difícil, eu preciso segurar na mão da minha esposa ou do seu marido e não largar até que a situação passe. Não é suportar no sentido de estar carregando mala sem alça. Não é isso. É suportar no sentido de a gente está passando uma turbulência, a gente está passando uma crise, a gente está passando por um problema, mas eu não vou largar da sua mão. Amém? Segundo, perdoar mutuamente. Perdão no casamento não é uma competição. Um diz assim para o outro: eu não vou perdoar não, da última vez eu perdoei. Da última vez eu que tomei a iniciativa de vir aqui começar a conversa. Toda vez sou eu que tenho que tocar no assunto. E o perdão começa a virar uma competição. Eu não vou aí não, você que tem que vir aqui. A distância é a mesma. E o perdão começa a se tornar um ping-pong. A Bíblia diz: perdoem-se mutuamente. Sabe de quem tem que partir o perdão no casamento? Dos dois. Não é de um só. Mesmo que naturalmente em algumas questões terá o ofensor e o ofendido, terá o que causou e o que foi prejudicado, ambos precisam concordar em tornar o perdão um hábito. Se não acontece uma coisinha hoje e não vira conversa, acontece amanhã e também não é conversado. Daqui um mês acontece um problema, sabe o que acontece? A discussão que era para ser daquele problema se torna dos outros 78 problemas que aconteceram e não foram resolvidos. Ao invés de falar do que aconteceu aqui agora, começa assim: mas semana passada você também, né? Mas no mês passado você falou que aquilo e aquilo outro, e aí você começa a resgatar pequenas coisas que poderiam ter sido resolvidas na hora, e um problema que deveria ser pequeno se torna uma grande confusão. Então assim, esse negócio de guardar para jogar na cara, isso é diabólico. Perdoa, enterra e deixa para depois. Não fica revivendo situações que já foram resolvidas, porque senão isso vai evidenciar que o perdão não aconteceu. E por fim, o amor, que é o vínculo da perfeição. E quando a gente lê a palavra perfeito na Bíblia, a gente pensa que é impossível ter um casamento perfeito. Mas no Novo Testamento, a incidência dessa palavra perfeição tem a ver com completude, algo pleno, algo que não está tendo falta de nada. E esse amor que a Bíblia está falando aqui é o amor ágape, não é o amor de Hollywood. Esse amor que a Bíblia está nos ensinando aqui não é aquele amor da novela das 9, que é algo totalmente distorcido. O amor aqui que nos chama a vivenciá-lo é um amor voluntário, doador e altruísta. Ou seja, é o amor que eu aceito perder a causa para não perder isso tudo. Eu aceito ficar com prejuízo, mas não perco meu casamento. É o amor que se doa, é um amor voluntário. Eu não estou querendo nada em troca, eu estou querendo apenas manter a
as coisas no lugar. Eu não estou perdoando para namorar logo mais à noite. Namore, mas que o perdão seja também para resolver um problema. Porque tem casal que só negocia o perdão na hora do vamos ver, sim ou não. Aí passa a adrenalina, passa o hormônio e a briga continua. Isso também não é saudável, porque um se torna objeto do outro. Mas que o perdão seja realmente vindo desse amor que se doa, um amor que se voluntaria. Não é um amor que sente. Amor na Bíblia não é apenas emoção. Amor na Bíblia é mandamento. Jesus ordena um amar o outro, né? É um amor que se sacrifica pelo outro. E sabe o que nós temos visto? Muitas pessoas que já não se sacrificam mais pelo seu casamento. Deixa estar, não vai mudar. Uma vez um senhor da roça falou assim: tem coisas que a gente não pode insistir que o outro mude, porque burro velho não pega pasto. Deixa eu te falar, aqui não tem burro velho, irmãos, aqui tem filhos e filhas de Deus. Amém. Não tome isso como verdade no seu casamento. O outro não muda, o outro não se corrige, o outro não melhora. Esteja disposto a se sacrificar um pouco mais por ele. Esteja disposta a caminhar uma milha a mais por causa dessa outra pessoa. Se sacrifique pelo casamento, porque o amor é produzido no casamento. É um símbolo, é um apontamento do amor que Jesus teve por nós. E Jesus na cruz do Calvário não ficou assim: por você eu estou morrendo, mas por você não. Você me ofendeu. Por você eu estou morrendo, mas por você não fui consacrado. Jesus não fez isso na cruz. Jesus por todos se entregou, ele se doou. Nós somos chamados a ter o mesmo amor no nosso casamento. Um amor que se voluntaria, um amor que se entrega, mesmo no fracasso, na limitação, nos erros. Um está disposto a se doar pelo outro, para que o outro não fique para trás. Então, nós como casal que desejamos essa vida de viver o amor, que é o vínculo da perfeição. Você não está ligado a essa pessoa pela conta bancária dela. Você não está ligado a essa pessoa pelo status social ou por tudo que vocês conquistaram, porque quantas pessoas passaram 20, 30 anos construindo alguma coisa e uma enchente de minutos levou tudo. O que te une a essa pessoa está aí do seu lado, que é o amor da sua vida, é um amor que vem de Deus. É um amor verdadeiro, é um amor duradouro, é um amor que perdoa. Então, primeiro, suporte nas diferenças. Foi você que casou com essa pessoa aí. Agora tem que cuidar. Suporte nas diferenças. Segundo, perdoe nas falhas. E por fim, ame em todo o tempo. Porque naquele grande dia, irmão, o Senhor vai nos perguntar de muitas coisas. Ele vai perguntar de muitas coisas. Mas certamente haverá uma ênfase especial quando Ele nos perguntar sobre o nosso casamento. Sobre como cuidamos da aliança que Ele nos deu. A Bíblia, ela começa contando a história de um casal, Adão e Eva, que caíram no jardim. E nós conhecemos a história da redenção. E sabemos que Jesus veio para trazer perdão ao pecado que começou no jardim. E sabe como a Bíblia termina? A Bíblia termina também com um casal. Não mais Adão e Eva, mas Cristo e a igreja, unidos para sempre. Você sabe o que o casamento é? Assim como a Santa Ceia, para nós é um símbolo da morte e ressurreição do Senhor. E o texto diz que nós participaremos dessa mesa até que Ele venha. O casamento é um apontamento de que um dia Cristo se unirá eternamente à sua igreja. Toda aliança feita no altar é profética. Todas as vezes que um homem e uma mulher se casam, eles estão repetindo um símbolo de que um dia uma grande aliança será feita entre Cristo e a igreja. Todas as vezes que a esposa olhar para o marido, ela tem que lembrar e cobrar dele que ele tem que ser como Cristo é pela igreja. E todas as vezes que o marido olhar para a esposa, ele tem também que relembrá-la que ela tem que ser para ele como a igreja é para Cristo. Cristo nunca teve um plano B. Ele sempre amou e sempre amará a igreja. E Ele nos deu uma parcela desse sentimento e chamou isso de casamento. Então, assim,
pense no padrão de Deus sobre o que é casamento. É uma aliança inquebrável. É uma aliança que perdoa, como Cristo perdoa a igreja todas as vezes que ela fala. E como a igreja busca se aproximar de Cristo quando se arrepende. Então há cuidado, há carinho, há romantismo, há conversas difíceis que não podem ser adiadas. Mas no fim, o melhor sinal que Deus pode te dar para te ensinar sobre amor é o casamento. Não sei como você chegou aqui hoje com o seu casamento, com a sua aliança. Tem gente que quando sai de casa coloca a aliança no bolso, tem gente que usa a aliança só como um escudo social. Mas essa aliança, não essa no meu dedo que simboliza, mas a verdadeira que foi realizada no altar, essa precisa ser eterna. Então, por causa disso, eu queria te convidar agora a se levantar ao lado do seu marido, da sua esposa. Queria chamar a minha digníssima para se aproximar de mim. Se coloque de pé, olhando nos olhos dessa pessoa. Aproveita para lembrar dos primeiros dias, do frio na barriga, do dia que você foi pedir a mão dela, do dia que ela levou o primeiro presentinho para você. Quantos creem que nós podemos ser um casamento que é o vínculo da perfeição, que é a ponte para esse amor que é o vínculo da perfeição? Olha para ela, olha para ele e diz assim: eu vou te suportar nas diferenças, eu vou te perdoar em suas falhas, e eu vou te amar em todo o tempo. Porque você é a grande didática de Deus sobre o que é o amor. Agora dá um beijinho apaixonado nessa pessoa. Aí, ó, teve uns que instalaram mais forte aí. Leva tua vitória para casa, né? Vamos orar ao Senhor então? Senhor, muito obrigado pelos matrimônios representados aqui, Senhor. O Senhor sabe a realidade de cada um, o que cada um precisa abandonar, o que cada um precisa abraçar. Mas o nosso grande alívio, o nosso grande conforto é saber que tudo aquilo que nós precisamos para ter um casamento abençoado já está escondido no Senhor e disponível para nós. Proteja, Senhor, os casamentos, as alianças, das tentações humanas, concupiscências que vêm, das artimanhas de Satanás. Senhor, livra de todo vício, todo mau costume, tudo aquilo que se tornou um hábito ruim, e encha da sua presença, encha do seu amor. Senhor, abençoe aqui cada homem, cada mulher, na virilidade, no prazer, na graça que o Senhor dá, que possam um desejar o outro ardentemente, porque isso é bom, é do Senhor para o casamento. E nós rejeitamos qualquer palavra de fracasso, de maldição sobre nossa casa, sobre nossa família. E renovamos, Senhor, a aliança feita diante de Ti. Seja, Senhor, presente nesse cordão de 3 dobras, porque sem o Senhor é impossível. Mas com o Senhor e com o auxílio do Seu Espírito Santo, nós podemos alcançar esse amor, que é o vínculo da perfeição. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus.